Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, vamos começar hoje a história de Herodes. A história de Herodes ela vai se dividir aí em 2 ou 3 partes, acredito que 3, porque ela é bem grande, tá? Tem vários Herodes. Então eu quero já começar hoje com você, falando sobre Herodes, que significa o nome hebraico, significa dragão em fogo. Aliás, Herodes, nome hebraico, significa dragão em fogo. Vamos orar? Hoje é a parte 1. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, já te agradeço pelo momento que o Senhor me concede a oportunidade de começar esse estudo. Peço que o Senhor direcione o povo que estará presente, quem entrará depois, mas que o Senhor seja o professor e nós sejamos seus alunos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 5 gerações, tem que acompanhar do início para você entender, tá? 5 gerações diferentes de pessoas, todos com o título Herodes. Então já aprendemos aqui que Herodes é um título, não é um nome, é um título. São 5 gerações de pessoas com o título Herodes. Pai do Senhor, Vânia Oliveira, Pai do Senhor, Pastora Celina. Vânia e Pastora Celina está conosco. Então Herodes não é um nome, Herodes é um título. Quando você ouvir Herodes, não é nome, é título. Devido à dinastia herodiana, era uma dinastia, né? Dinastia herodiana. Aparece no Evangelho e em Atos o termo Herodes. Aparenta não ser um nome próprio, mas um título. Da mesma forma que Faraó. Faraó também não é nome, Faraó também é título. Faraó era um título dado aos governantes egípcio e César era o nome dado a todos os imperadores romanos. Você conseguiu entender? Faraó, Herodes e César. Não eram nomes dentro da dinastia. Era tipo título dado lá dentro do processo da dinastia. Quando você lê na Bíblia, você vai entender que é título. A família herodiana governou a Judéia, a grande parte de Israel e grande parte de Israel. A família herodiana, estamos estudando Herodes, né? Ela governou a Judéia e grande parte de Israel durante muito mais de um século, entendeu? Muito mais de 100 anos. De 47 antes de Cristo até quase 100 depois de Cristo. É fundamental entendermos quem eles foram e nós vamos aprender aqui, né? Se você acompanhar todos os dias aqui até o 5º, né? É fundamental entendermos quem eles foram e onde são citados para que possamos entender o contexto histórico e político do Novo Testamento. Vamos então conhecê-los um por um? Vamos hoje falar de Herodes o Grande. Este Herodes foi o primeiro rei vassalo de Israel. Depois do domínio romano, foi de 47 a.C. até 37 a.C., governador da Judéia, e de 37 a.C. até 4 a.C., rei de Israel. Em Israel, Herodes o Grande nasceu por volta de 73 a.C. Era da Idumeia, região de Edom, no sul da Palestina, conhecido hoje como Negueb. Seu pai, Antípater, também era um idumeu, povo predominantemente árabe. A sua mãe era uma mulher nobre da Nabateia. Por isso, embora ele alegasse ser um judeu, praticamente a sua verdadeira origem era árabe, dos 2 lados. Joséfo relata que era um excelente atleta, sobretudo no uso do dardo e do arco. Pai do Senhor, Pastora Regina. Quando Pompeu, o Grande, esteve na Palestina em 63 a.C., o pai de Herodes, Antípater, aliou-se a Roma e
enviou Herodes antes de ser um menino de 10 anos para viver com seu tio em Petra, a capital de Nabateia, atualmente Jordânia. Ali ele passou alguns anos. Quando Herodes tinha 16 anos, ele conheceu o general romano Marco Antônio, que reconheceu e admirou o grande talento do rapaz. Os dois se tornaram amigos inseparáveis. Por intermédio de Marco Antônio, ele conheceu o líder militar romano Júlio César, que também se tornou apreciador da família Antípater. Em 47 a.C., Antípater conseguiu que César nomeasse Herodes como governador da Galileia, com aproximadamente 25 anos de idade. Antípater era um bajulador de César, assim como também Herodes o era. Antípater tentou convencer César a destituir o rei corrente, Antígono, e faz dele o rei da Judéia. César, no entanto, recusou-se, deixando como procurador de Herodes, como governador da Galileia. A princípio, Herodes era admirado pelos judeus da Galileia e pelos oficiais romanos locais. E essa admiração aumentou depois que ele capturou um perigoso rebelde judeu e mandou que ele fosse executado, e trabalhou junto com seu pai para conter várias revoltas naquele período. Isso chamou a atenção dos altos oficiais romanos e César o nomeou governador da Síria em 46 a.C. A Síria, na época, era a província romana que incluía o norte da Palestina. Não vou ler tudo hoje sobre Herodes 1 não, tá? Que são 3 folhas. Depois a gente vai continuando devagar, porque se colocar muita informação, Herodes o Grande, muita informação na nossa cabeça num dia só, nós não conseguimos, digerir, assimilar, e acabamos nos perdendo. Após o assassinato de César, em 44 a.C., Antípater e Herodes imediatamente transferiram sua lealdade a Cássio, um dos assassinos de César, porque ele havia conquistado o controle sobre as províncias orientais. Olha a politicagem, né? Era contra, ele matou e ainda virou para o lado dele. É complicado como a política, desde a época bíblica, aqui já, se visava mais o poder do que o povo, na verdade, Não queria perder-se o poder, sem se importar o crime, o erro que estava cometendo. Assim que Marco Antônio derrotou Cássio, Antípater e Herodes mais uma vez deslocaram sua lealdade. Olha só. Aí Marco Antônio vem e mata, o Cássio. Aí os dois, Antípater e Herodes primeiro, mais uma vez desloca a lealdade dele a Cássio, e dessa vez vai para o lado do Marco Antônio. Sabe, a Maria vai com as outras? Eu sou do time que está ganhando, não tem caráter, não tem personalidade, não tem opinião própria, não. Eu sou do lado que está ganhando porque está me favorecendo, Qualquer semelhança com os dias atuais, mera coincidência? Não mudou nada. Deslocou a sua lealdade mais uma vez para o lado de Marco Antônio, que os perdoou e fez uma aliança com ele. Para tu ver que essas coisas, eles vão para os debates públicos, mete a lenha um no canto no outro, daqui a pouco, na hora de escolher entre dois, faz tudo aliança, Então, aqui, minha filha, a Bíblia já é Bíblia, já vem mostrando essa história, desde o princípio, não tem muita novidade aqui para a gente se assustar com os acontecimentos atuais, não, porque não mudou nada. Marco Antônio, então, morreu. Marco Antônio, então, nomeou Herodes rei da Judéia
e Herodes ascendeu o trono após a morte de Antígono, em 37 a.C., com aproximadamente 35 anos, e passou a ser conhecido como Herodes o Grande, pois passou a governar tudo sobre todo o Israel, que abrangia Galiléia, Samaria, Pérea e Judéia. O reinado de Herodes o Grande é dividido pela maioria da história dos historiadores em 3 períodos: consolidação, que é de 37 a.C. até 25 a.C., prosperidade, que é de 25 a.C. até 13 a.C., e problemas familiares, que é de 13 a.C. até 4 a.C., ano, tá? O período de consolidação se estende à sua ascensão como rei em 37 a.C., até a morte dos filhos de Babás, que eram últimos representantes masculinos das famílias dos Asmoneus. Durante esse período, ele teve que lutar com muitos adversários entre eles. Vou fechar aqui. Pronto. Opa. Vamos continuar. Antígono, Alexandre, sogra de Herodes o Grande, Aristóbulo e principalmente a rainha Cleópatra do Egito. Cleópatra era a amiga de Alexandra, a sogra que odiava Herodes. Era também altamente interessada em se apossar do seu território. O segundo período do reinado de Herodes o Grande foi o da prosperidade. Foi um período de resplendor e de alegria, marcado por grandes projetos de construção. 2 desses muitos projetos de construção foram considerados verdadeiramente magníficos. No primeiro, ele aterrou um porto marítimo chamado Estrato, que estava em decadência, e o reconstruiu totalmente como uma cidade resplandecente em estilo romano. Em honra ao imperador Augusto, ele a chamou de Cesárea Palestina, conhecida também como Cesareia Marítima. Não a confunda com Cesareia de Filipe. Foi uma bela cidade com um excelente porto, um imponente areópago e uma estrutura de fortaleza herodiana. Esta cidade logo se tornaria a capital romana da Palestina. Sua outra grande façanha da engenharia foi a reconstrução do Templo de Jerusalém. De acordo com Flávio Joséfo, historiador da época, esta foi a mais nobre de todas as conquistas de Herodes o Grande. Essa reconstrução do Templo de Jerusalém se iniciou por volta de 20 a 19 a.C. Literatura rabínica chega a dizer que quem não viu o Templo de Herodes nunca viu um belo edifício. Na reconstrução desse templo, Herodes teve o cuidado de satisfazer seus súditos judeus e confiou a supervisão dos trabalhos a sacerdotes da região. Nenhuma imagem foi exibida dentro dele e Herodes nunca entrou na área do santuário, ou seja, ele construiu, mas nunca pisou lá. No entanto, o trabalho completo da reconstrução do Templo de Jerusalém continuou durante todo o seu reinado e muito após a sua morte, sendo concluído apenas durante o período do procurador romano Albino, 62 a 64 depois de Cristo, pouco antes da destruição pelos romanos no ano 70 depois de Cristo.
Nesse período, no fim do 24 a.C., ele se casou com Mariane, filha de Simão, um sacerdote famoso em Jerusalém. Essa ficou conhecida como Mariane II. Durante esse período, o governo de Herodes o Grande teve uma grande aprovação popular. Ele exercia um grande controle sobre o povo e por 2 vezes favoreceu o povo abaixando os impostos, chegando a reduzir a 75% dos impostos no ano 14 a.C. O terceiro período do governo de Herodes o Grande foi declaradamente o período marcado por problemas na família real. Nesse período, ele já havia se casado com 10 esposas. Sua primeira, Doris, teve apenas um filho, Antípater. No entanto, ele repudiou Doris e Antípater quando se casou com Mariane I, permitindo a ele que visitassem Jerusalém somente durante as festividades. Herodes o Grande se casou com Mariane I em 37 a.C. Ela era neta de Hircano e teve 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. O mais novo morreu ainda em Roma e os outros 2 iriam desempenhar um importante papel nesse período do reinado dele. No fim do ano 24 a.C., No fim do ano 24 a.C., ele se casou com a terceira esposa, Mariane II, com quem teve o filho Herodes Filipe. Sua quarta esposa foi Maltace. Ela era samaritana e foi mãe de 2 filhos, Arquilau e Antipas. Sua quinta esposa, Cleópatra de Jerusalém, foi mãe de Filipe, o tetrarca. Das 5 esposas restantes, somente Palas, Fedra e Elpide são conhecidas pelo nome, e nenhuma desempenhou papel significativamente nos eventos desse período. Alexandre e Aristóbulo, os filhos de Mariane I, eram os filhos favoritos de Herodes o Grande. No entanto, imediatamente após seu casamento, iniciaram-se um problema dentro da casa herodiana. Salomé, irmã de Herodes o Grande e mãe de Berice, esposa de Aristóbulo, odiava esses 2 filhos, principalmente porque queria para seu filho a posição do favor de que desfrutava. Herodes, então, decidiu repartir o seu filho exilado, Antípater, para mostrar a Alexandre e Aristóbulos que havia outro herdeiro para o trono. Antípater tirou plena vantagem da situação e usou todos os meios concebíveis para adquirir o trono cobiçado. Finalmente, um homem de mau caráter, Euríclides e Lacedemon, o tomou a fim de incitar o pai contra seus filhos e vice-versa. Logo, outros causadores de dano e se uniram a Euríclides e a paciência de Herodes se esgotou. Vou fazer mais um pedacinho. Ele colocou Alexandre e Aristóbulos na prisão e nomeou Antípater, seu herdeiro. Em sua impaciência para obter o trono, Antípater tentou envenenar Herodes o Grande. O plano, no entanto, fracassou quando Feroras, o irmão de Herodes o Grande, bebeu o veneno por engano.
Toda a trama foi descoberta e Herodes colocou Antípater na prisão e relatou o fato ao imperador. Olha quanta disputa de poder, né, gente? Meu Deus do céu. Nesse tempo, 5 a.C., ano 5, Herodes adoeceu gravemente de uma doença incurável. Ele, então, redigiu um Novo Testamento que ignorava seus filhos mais velhos, Arquelau e Filipe, porque Antípater também havia envenenado sua mente contra eles. Ele escolheu seu filho mais moço, Antipas, como seu único sucessor. Foi durante esse tempo que os magos chegaram à Judéia buscando pelo rei dos judeus, que havia acabado de nascer. Herodes o Grande, ao saber disso, os instruiu para que o formassem do paradeiro dessa criança, tão logo que o encontrasse. No entanto, sendo advertido em sonho, os magos não fizeram isso, mas retornaram aos seus lares por outro caminho. Deus advertiu José, marido da mãe de Jesus, para que fugisse para o Egito, porque a intenção de Herodes era matar Jesus. José tomou sua família e deixou Belém. Logo depois, Herodes matou todas as crianças do sexo masculino em Belém, que tivesse 2 anos a menos. Essa atitude de Herodes o Grande em matar as crianças, inocente por causa do medo de perder o seu trono, revela quão descrente foi o reinado de Herodes, que ficou conhecido como o Grande. O grande malvado, né? O grande carrasco, o grande cruel, o grande tudo de ruim, né? Amanhã a gente continua aqui falando um pouco mais sobre Herodes o Grande. Vamos falar sobre Herodes Arquelau e sobre Herodes Antipas, tá bom? Então até amanhã, que Deus abençoe. Obrigada pela sua companhia. A paz do Senhor. Agora que eu tô saindo, meu filhão chega. Deus abençoe. Tchau, tchau.